E aí, gente, tudo bem? Bom, como vocês sabem, meu nome é Eduardo e a gente resolveu fazer essa série de vídeos aqui para poder incentivar um pouco vocês e motivar um pouco na questão da nossa experiência de vida. Bom, no nosso último vídeo eu conversei com vocês sobre como eu cheguei no serviço do professor Pitangui, né? E como foi feito como foi importante para mim e para minha vida profissional e minha vida pessoal a chegada no serviço lá. Bom, eu cheguei no serviço do professor, eu tinha por volta de 3 anos de idade. Eu vou depois mostrar fotos para vocês. Como eu falei, eu tenho os álbuns, né? Eu fotografei, eu copiei as fotos e fiz 3 álbuns, né? Um de presente para cada pessoa importante para mim. Um foi para minha mãe, um para minha avó materna e o outro para o próprio professor. Mas quando a gente chega lá no serviço, a gente eu como muito criança ainda, né? Existia todo um carinho, uma coisa que a escola do Pitangui tem, e acho que isso, quem participou da escola, eu acho que carrega isso, é o respeito e o carinho com o paciente, tanto pelos residentes da escola, como pelos staffs da escola. Como eu era muito criança ainda, minha mãe fala que eu corria, né, pela clínica, eu brincava muito lá, inclusive tinham outras crianças que estavam lá presentes comigo, e era interessante que a gente às vezes eu chegava lá de manhã na clínica e passava assim, minha consulta era à tarde, né? E muitas vezes o professor estava em cirurgia e eu tinha que ficar esperando. Hoje eu entendo muito isso. Eu sei que uma cirurgia muitas vezes tem hora para começar e às vezes não tem hora para terminar. E muitas vezes eu, sem querer, termino atrasando o consultório. Mas era interessante que eu ficava lá esperando e quando o professor me atendia era sempre uma magia. Era sempre uma coisa muito rápida, porque existia todo um protocolo de atendimento. Eu era visto primeiro por um médico, né? Esse médico pegava toda a minha história, pegava todo o histórico meu, conforme minha mãe falava, pegava tudo que acontecia, né, da minha vida, fazia toda uma anamnese comigo. E quando o professor chegava, eram salas separadas, e eu tenho uma vaga lembrança disso quando criança, e depois quando a gente foi fazer o estágio na clínica, né, que a gente passou pelo serviço da clínica, que eu fui entender como é que funcionava, e essas lembranças elas vieram um pouco mais à tona, né? Então assim, passava por um período dessa anamnese, geralmente com o médico, que na época eu não sei se era residente, quando eu já estava na clínica já era o residente, e depois a gente ia para o segundo andar, onde tinha algumas salas de atendimento, alguns consultórios, a gente era atendido, visto pelo professor, onde ele traçava o plano cirúrgico. Então, por volta de 3 anos, eu fiz a minha primeira cirurgia lá no serviço do professor Pitangui, e foram uma sequência de cirurgias que foram feitas, certo, no serviço. Eu vou trazer para vocês essa sequência exata do serviço lá do professor Pitangui, através dessas fotos que eu tenho de acompanhamento. Mas, como eu digo, o Pitangui ele não era só um excelente cirurgião, o professor não era só, a escola não era só uma boa escola. O que existia por trás ali era todo um suporte que era dado não só para o paciente. Por exemplo, o professor sempre trabalhava com dentista, sempre trabalhava com crânio-maxilo, com buco-maxilo, ou seja, existiam pessoas que cercavam o Pitangui para ele ser a pessoa que ele era e que ele foi para a cirurgia plástica. Então, desde o início, quando eu entrei no serviço do professor Pitangui, como paciente, né, existia um tratamento dentário que era feito. E o professor indicou uma pessoa de confiança dele
e a gente fez o tratamento dentário com o Dr. Piro, lá no Rio de Janeiro também. Então, assim, todo mês, desde os meus 3 anos de idade, basicamente, eu ia para o Rio de Janeiro, uma vez por mês. Então, minha mãe me levava algumas vezes de ônibus, algumas vezes de avião, a maioria das vezes de ônibus, mas a gente chegava na rodoviária muito cedinho, muito cedo, a gente pegava um ônibus ou um táxi, ia até o dentista para poder fazer o tratamento dentário lá e colocar as plaquinhas. Eu usei placa minha vida toda, aparelho móvel minha vida inteira, até chegar a usar o aparelho fixo demorou muito. Então eu acho que desde que eu me entendo por gente eu uso placa ou aparelho, né? Mas o professor tinha muito isso. O professor ele tinha eu digo até essa genialidade de dividir com outros profissionais a questão das cirurgias, certo? Então, assim, desde criança eu convivi com esse mundo. Desde esses 3 anos de idade, quando eu entrei na escola, como eu entrei como paciente lá, né, por volta dos 3 anos, eu vivi com esse mundo da cirurgia plástica. E assim, por vez ou outra encontrava alguns artistas lá da Globo, eu ficava assim, embasbacado, né, que poxa, eu estava dividindo a sala de espera com artistas que eu via na novela, né? Muitas vezes a novela estava passando ainda na televisão e eu estava ali dividindo eu e minha mãe com pessoas que, poxa, eu achava que eram famosas e tudo, e eram realmente pessoas famosas, e ali eram pessoas comuns, assim, muito simples, que iam para o atendimento médico com o professor Pitangui, né? Eu falo isso com muito carinho, muito respeito que eu tenho pela minha mãe, como eu sempre falo para vocês, que me deu essa oportunidade. Então, só para vocês imaginarem, todo mês, dos meus, sei lá, 3 até praticamente 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, eu ia uma vez por mês ao Rio de Janeiro. Então, assim, raramente a gente ia de 2 em 2 meses. Tinha que fazer um aperto no aparelho, tinha que moldar o aparelho. E para o fissurado isso, muitas vezes é muito sofrido, porque quando você colocava aquelas placas para fazer molde, quando você coloca aqueles moldes para poder fazer o aparelho, as placas, machucava, doía. E assim, existia sempre um carinho por trás da minha mãe. A minha mãe sempre tinha uma palavra de consolo, de carinho, de amor. E isso era muito importante, foi sempre muito importante para mim. Então eu vou dar o segmento nesse vídeo falando um pouco mais da sequência de cirurgias. E eu vou trazer para vocês aqui as minhas fotos, né? Algumas fotos que eu tenho. Eu vou ver se eu consigo colocar elas aqui no vídeo, desde quando eu era criança até, vou mostrar o álbum para vocês, até a minha formação médica e formação como cirurgião plástico. Eu tive a oportunidade de ver toda a minha ficha, todo o meu histórico, tá? Então, assim, eu deixo aqui o meu abraço para vocês e, como eu costumo dizer, mire na lua, porque se a gente errar a lua, nós vamos estar entre as estrelas e lá também é um excelente lugar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Fiquem com Deus.